E agora, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, vamos chamar o professor Jones Ribeiro. Ao final da apresentação, vamos abrir um momento para tirar as dúvidas, portanto, você pode enviar sua pergunta no chat, que nós faremos a leitura depois. Durante a apresentação, quem for tendo dúvidas, pode mandar aí pelo nosso bate-papo. Jones Ribeiro é advogado e gerente de projetos, especialista em direito eletrônico. Atua há mais de 20 anos como especialista na área de infraestrutura de TI, com foco em gerenciamentos de redes de computadores. Possui formação em tecnólogo de processamento de dados pela Universidade Mackenzie e em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo. Possui pós-graduação em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC e especializações em Lei de Privacidade e Proteção de Dados pela Universidade de Maryland e em Cibersegurança pela Universidade de Portland. Professor, a palavra é sua, nós vamos liberar aqui para você ligar o seu áudio, pode ficar à vontade para abrir microfone e câmera. Legal, obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Não estamos ouvindo seu áudio, professor. Não estou ouvindo? Está ouvindo, sim. Oi, estão? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Obrigada. Ok, imagina. Bom, quero agradecer primeiro a presença de todos aqui nesse evento. Quero começar agradecendo, parabenizando, na verdade, né, os estagiários, né? Hoje é dia do estagiário. Então, a gente sabe que é o futuro, né, do Brasil, né? Ou seja, as pessoas que estão começando as suas carreiras profissionais. A gente sabe que o foco aqui é muita gente da área de direito. E eu vou falar que vocês estão exatamente no momento único, né, que está acontecendo no mundo, que é justamente o tratamento de dados pessoais, né? E a gente tem várias leis aí para proteger esses dados. Queria também parabenizar o COPJUS, o Siscob, pelo evento, né? Parabenizar o senhor Ronaldo Alves, a senhora Regina Dinelli, agradecer o pessoal do TRF, TRT, do Grupo Ânima também, pelo patrocínio e pela parceria com todos os associados. Tá ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Estão visualizando a minha tela? Só me confirme, por gentileza. Ainda não estamos visualizando. Ainda não? Deixa eu compartilhar novamente, por gentileza. Me dá um segundo. Agora sim. Ah, ok. Joia. Deixa eu maximizar aqui. Bom, só falando rapidamente, né? Eu sei que comentou rapidamente um pouquinho sobre o meu currículo, tá? Mas eu estou no LinkedIn, tá? Então, eu sou da área de tecnologia, trabalho há mais de 20 anos em tecnologia e eu também sou advogado especializado em direito digital, tendo atuado aí nessas empresas. Só falando rapidamente. Bom, eu começo sempre para falar de LGPD ou GDPR, fazendo uma análise sobre o tratamento de dados do mundo, né? Ou seja, em 60 segundos, qual é o volume de dados pessoais que estão aí, que a gente chama de nuvem, né? Que estão na internet. Olha aí, é muito grande, né? Olha aqui, ó. Em 60 segundos, 700 mil horas de vídeo no YouTube, 70 mil horas de vídeo no Facebook, e aí vai, né? 156 milhões de e-mails enviados, né? Em 60 segundos. Ou seja, gente, o volume de dados, né, pessoais com o advento da internet cresceu muito, a gente já sabe disso. Agora, a Europa, ela já prevendo que isso aconteceria, o que ela fez na Europa, tá? Olha só, nós temos aqui, em 1981, foi criada a Convenção 108, para já começar a tentar regular essa parte de dados pessoais. Olha, estou falando de 1981. Essa lei aqui no Brasil, a gente tem ela em 2018. Olha isso, né? Como a Europa está à nossa frente em relação, né, ao assunto proteção de dados pessoais. Então, começou na Europa em 1981, né? Eu sei que nós tivemos algumas coisas aqui atrás, né, que tratava de privacidade, mas o foco pesado mesmo começou em 81 com a Convenção 108.
Em 1995, foi lançado o que ele chama de Diretiva 46. Essa Diretiva 46 lá na Europa, ela é o primórdio aqui da lei europeia, que entrou em vigor em 2018, perfeito? Então, essa GDPR, que é a lei europeia, ela, na verdade, derivou aqui dessa diretiva, que é chamada Diretiva 46 de 1995, tá? Eu sei que parece que a diretiva é número 95, mas lá é o contrário, né? A gente fala, o número da diretiva vem aqui e o ano vem aqui, de 1995. Enfim, aí, desde 1995, a gente tinha na Europa a Diretiva 46, em 2018, eles lançaram lá a GDPR, que é a lei europeia. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para você entender que o Brasil, ele acompanha, na verdade, um movimento internacional. E o Brasil é um dos últimos países a ter uma lei de privacidade, né? A gente vai ver mais à frente aqui que nós temos diversos países que já possuem leis de privacidade semelhantes à LGPD. Então, o objetivo principal dessas leis de privacidade, tanto a lei brasileira, LGPD, ou a europeia, que é a GDPR, é tentar garantir os direitos, né, proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade da pessoa física. Então, já vamos fazer aqui um comentário que essa lei é só para a pessoa física, não se aplica à pessoa jurídica. Bom, aí o que acontece? Na Europa, hoje, o direito à privacidade ele já faz parte da Constituição da Europeia. E no Brasil, né, nós ainda não temos isso, mas nós temos uma PEC, tá? Uma proposta de emenda à Constituição, número 17, de 2019, que ela está tramitando e que ela pretende incluir, então, o direito à privacidade de dados como um direito fundamental da nossa Constituição. Pessoal, isso é muito forte, né? Eu estou falando com o pessoal de direito, vocês sabem que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas da nossa Constituição e, te falando de uma outra maneira, os seus dados pessoais, o seu nome, seu RG, o seu e-mail, o teu endereço, tá ok? Esses dados que durante muito tempo eram seus, mas que na prática o que ocorria era que as empresas, na verdade, é que eram donas dos seus dados. Mas por quê? Porque você está na tua casa, às vezes, de sábado, de manhã, liga alguém, o cara liga, ele sabe teu telefone, ele sabe seus dados, tem um monte de informações que são suas. Onde que essa empresa, essa pessoa conseguiu os seus dados? Sabe-se lá. A lei veio justamente para proteger isso, tá? Para proteger o teu direito à privacidade. A partir de agora, qualquer empresa que quiser ter um dado nosso, né, aqui no Brasil, ela vai ter que ter uma justificativa legal. É o que a gente chama de bases legais, que são 10 que eu vou comentar à frente. O que eu estou te dizendo é que a partir de agora, a partir do dia 1º de agosto, as empresas que não estiverem aderentes à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, elas já podem ser multadas. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na lei, tá? Mas uma das cláusulas que tem, que é a cláusula pecuniária, é que a empresa ela pode pagar 50 milhões por infração. Então, dependendo, se ela cometer mais de uma infração, ela pode tomar uma multa de 100, 300, 500 milhões, ou até 2% do faturamento bruto anual. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito forte do ponto de vista para proteger a privacidade das pessoas. Bom, outro comentário que eu quero fazer é que a LGPD ela não veio revogar a lei do Marco Civil da Internet, ou Lei 13.709. O Marco Civil da Internet continua válido. O que a LGPD tem de diferente é que a LGPD ela é muito mais específica, principalmente, por exemplo, nessa parte de sanção, tá certo? Bom, então,
Só estou reforçando aqui que o GDPR elevou, então, a privacidade de dados pessoais como direito fundamental lá na Europa. E aqui no Brasil, provavelmente, vai ocorrer o mesmo. Então, se a gente dá uma olhada lá na Europa, olha, começou em 1981 e né, foi lançada aqui em 2018 a GDPR. Aí, se alguém, de repente, não conhece a GDPR, não ouviu falar, está falando, pô, mas o que tem a ver a lei europeia com o Brasil? Pessoal, tem tudo a ver, porque a nossa lei, a lei brasileira, ela foi baseada fortemente na GDPR, né? Eu, no treinamento que eu dou treinamento disso aqui, eu costumo dizer que praticamente foi um copiar-colar, né? Um copy-paste da lei. Só que com muito menos artigos, né? A lei europeia é muito mais completa, ela tem quase 300 entre artigos e considerandos, ela tem quase 300, né? E aqui no Brasil a gente tem, acho que são 65 artigos, se eu não me engano. Tá, ok? Então a nossa lei, a lei brasileira, ela é praticamente idêntica à lei europeia, tá? Ok. Bom, desde 28 de janeiro de 1981, na Europa, olha que interessante, eles comemoram o Dia da Privacidade de Dados. Olha a mudança cultural para eles, quando foi lançada a GDPR, como foi fácil. Eles estão falando de privacidade há décadas. Nós aqui no Brasil, sequer as empresas conhecem o que é LGPD. Tem muitas e muitas empresas que não têm conhecimento da LGPD. Elas não têm noção do risco que elas estão correndo. Tá, ok? Depois, no final, eu vou falar um pouquinho de sanção para vocês. Bom, a gente tem, então, leis em outros países? Sim, nós temos. Né? A gente tem, então, a GDPR, que é na Europa, né? Desde 2016. A gente tem a lei da Califórnia, desde 2018. A gente tem a lei de proteção de dados argentina, desde 2000. A gente tem essa que chama PIPEDA, né? Que é a lei do Canadá, desde 2000 também. Então, olha, percebam, nós temos leis aí, né, de vários países, inclusive a Argentina, eles têm lei de privacidade desde o ano 2000. E o Brasil, né, só em 2018 foi se preocupar com isso. Bom, esse mapa, ele mostra aí as leis de privacidade no mundo. Tá joia? Percebam, né, que a gente vai ter, o que está em cinza aqui, são alguns países, né, que não têm uma economia muito forte, que não possuem leis de privacidade. Vou comentar com vocês o seguinte: qual é o problema de um país ele não ter uma lei de privacidade? É o seguinte: se o Brasil quiser, por exemplo, fazer transferência de dados pessoais para um desses países cinza, aqui que você está vendo, que não tem lei de proteção de dados, a regra é que não é permitido. Então, quando eu digo regra, é que tem exceções, tá? Então, a regra, o Brasil não pode transferir dados para esses países da mesma forma que a Europa, perfeito? Ela não permite, em regra, que os dados de cidadãos europeus sejam transferidos para países que não tenham leis de privacidade. Óbvio, né? Nas exceções, isso é possível ser tratado. Mas eu vou comentar com vocês o seguinte: para você poder fazer isso, existe toda uma burocracia, existe toda uma documentação que você precisa preparar e entregar para a autoridade daquele país. Então, no caso do Brasil, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se eu quiser transferir dados de brasileiros para outros países, né, e esse país não tiver uma lei de privacidade, eu vou ter que preencher uma documentação e validar essa documentação com a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, percebam, né, que a maioria dos países, olha, eles possuem já leis de privacidade. Esse gráfico, ele mostra até o seguinte, né? Ele fala, olha, se a lei ela é pesada, né, se ela é robusta, né, se ela é limitada, ou se ela é moderada. A nossa lei,
ela é tida como moderada. Bom, então, a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que a Lei 13.709, que foi sancionada em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor em 2020, mas as sanções só começaram a partir de agosto desse ano. Qual é o principal objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados? É proteger os dados pessoais das pessoas físicas. Vejam bem, são apenas dados pessoais. Dados que não são pessoais, eles não são tratados para LGPD. Vamos supor que eu tenha, sei lá, a fórmula da Coca-Cola, dados financeiros da empresa, né? Esses aí, obviamente, não são dados pessoais. Então, eu não tenho que me preocupar, né, em estar, entre aspas, né, aderente à LGPD, porque a LGPD é só para dado pessoal. Outra coisa, não importa se o dado ele está em papel ou se é digital, perfeito? Então, como eu sei que nós temos muitos advogados aqui, o que acontece? Tomar muito cuidado com a documentação. Então, se a gente tem uma documentação em papel, onde é que se armazena esses papéis? Você tem aí um procedimento de segurança, um armário, né, trancado, alguma coisa. Isso é uma recomendação, obviamente, né, para evitar que pessoas não tenham acesso a esses dados. Mas não é só segurança, é privacidade também. Então, se eu tenho dados pessoais que estão na base de papel, eu tenho que proteger isso. O digital, né, principalmente, porque a maioria dos dados que nós temos são dados digitais. Outra coisa também que a gente precisa entender, a lei, ela protege os dados pessoais de qualquer pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte, temos algumas empresas que o pessoal fica achando que a proteção é só para clientes ou ex-clientes. Na verdade, não é isso. Na verdade, imagina que você, por exemplo, trabalha num condomínio. E nesse condomínio, ele contratou uma empresa de segurança, que essa empresa de segurança, então, ela fica gerenciando quem entra e quem sai lá do condomínio. Imagina que vazem dados pessoais dessa empresa de segurança, né? Vamos supor que você se cadastrou, né, para entrar na empresa, deu lá o teu nome, teu RG, CPF, tem empresa que tira até foto, tá ok? E armazenou esses dados no computador da empresa, né, de portaria, né? Não vou falar em segurança, portaria, né? E aí o que acontece? Esse dado vazou. Olha, pessoal, a responsabilidade ela é tanto, né, dessa empresa de segurança, da portaria, como da sua empresa também. Então, eu tenho que tomar cuidado com os dados de qualquer pessoa que eu, eventualmente, faça o tratamento direto ou indireto. Entendeu isso? A gente chama isso aí de responsabilidade solidária, que eu vou comentar também um pouquinho mais à frente. Vou entrar em detalhe da responsabilidade solidária. Outra coisa que a gente precisa entender. Quando eu falo de proteção de dados, tem muita gente que confunde com segurança de dados. São coisas parecidas, mas bastante diferentes, tá? Bom, primeiro que é o seguinte, eu costumo dar o seguinte exemplo, né, para fora, né, da caixinha para o pessoal entender. Imagine que eu quero colocar porcelanato, né, no piso numa casa. Preciso colocar porcelanato. Se antes eu não tiver um contrapiso, né, muito bem trabalhado, perfeito? Eu tenho sérios riscos de colocar o meu porcelanato e o serviço não ficar bom, quebrar, né, ficar torto, etc. Fazendo uma analogia com vocês, a segurança de dados, ela seria essa camada 1, que seria o contrapiso. E o porcelanato, ele é a privacidade, entenderam? Então, a segurança de dados, ela é camada 1. A privacidade, ela fica na camada 2, ela fica na camada acima. Bom, você já entendeu que se eu não tiver uma segurança da informação muito boa, muito bem implementada, eu vou ter dificuldade
de garantir a privacidade de dados das pessoas. Eu estou falando isso porque tem empresa que confunde, ela fala, não, nós já temos segurança, aqui está tudo jóia, nós temos firewall, nós temos antivírus, a gente está perfeito com segurança. Tudo bem, pode até estar mesmo, mas em relação à privacidade de dados, o assunto é outro, né? O tratamento é outro. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A empresa, ela pode garantir a segurança dos dados, mas você quer ver uma que a gente chama de não conformidade, né, com a lei? Por exemplo, se ela tem os dados armazenados de ex-clientes lá, sei lá, há mais de 10 anos, por exemplo. Ah, por que você tem os dados de ex-clientes há mais de 10 anos? Ah, porque sempre eu mantive esses dados assim. Não pode, pessoal, tudo bem? Não pode. Você tem que, você precisa excluir esses dados, porque a lei exige que, se você não tiver uma justificativa legal para manter esses dados, né? Ou seja, você não estiver coberto por uma das 10 bases que eu vou comentar com vocês mais à frente, você não pode manter esses dados armazenados. Então, quer dizer, o dado está super protegido, vamos supor, tem a criptografia, né, está isolado da internet, mas você está com uma não conformidade. Por quê? Porque a lei exige que, se aquele contrato que você tinha já venceu, e o prazo, supondo que sejam 5 anos, você é obrigado a excluir o dado. Você não pode mais ficar com dados. Simples assim. Aí as empresas falam, ah, mas sempre foi desse jeito. Sempre foi desse jeito até o advento da LGPD. A partir de agora, você vai ter que mapear todos os dados pessoais que você tem e identificar qual é a base legal que justifique você manter esses dados armazenados. Ok? Então, vai além da segurança da informação LGPD. E uma coisa interessante é o seguinte, olha, o que é mais difícil para as pessoas ficarem aderentes à LGPD? Olha, pessoal, é a mudança de cultura, tá bom? Então, se não tiver uma mudança de cultura, as pessoas não entenderem esse papo aqui que nós estamos tendo, né? Que o seu e-mail, o teu endereço, o teu telefone, a partir de agora é uma coisa muito pessoal, é uma coisa, é um direito teu de privacidade, que só vão ter esses dados quem você permitir. Empresas não podem mais manter os seus dados lá. Ah, mas e se as empresas mantiverem? Você pode abrir uma reclamação lá na ANPD, que a ANPD ela vai fazer uma auditoria nessa empresa, e ela, identificando que a empresa não está aderente à LGPD, de novo, né, são sanções pesadas, multa de 2% do faturamento, ou 50 milhões por infração, mas não é só não é um valor monetário só que é o problema. A NPD ela pode exigir que a empresa ela desligue aquele banco de dados pessoais. Tá? Sabe, eu acredito como é que vai acontecer se a empresa oferecer dificuldade? Vai lá o auditor com a Polícia Federal e fala assim, cadê o equipamento? Né? Pode desligar sob pena de multa de não sei quantos mil reais por dia. Entende? Fora isso, né, temos outras sanções. Né? A NPD pode exigir que a empresa vá na mídia e se desculpe, né, por fazer tratamento de dados indevidos. Olha só, né? Uma lei que realmente revolucionou essa parte de tratamento de dados pessoais. Então, o desafio é como é que a gente faz para vencer esse desafio das pessoas terem dificuldade em assimilar a lei? Fazendo workshops, fazendo treinamento. Né? Então, quanto mais você passar conhecimento para as pessoas, né? Porque a parte de segurança da informação, a gente sempre falou, né, que ela não é só da equipe de segurança, é da empresa inteira. Da mesma maneira, a parte de privacidade também, ela precisa ser entendida por todos. Bom, e quando é que eu vou aplicar a LGPD? Bem, quando você fizer tratamento de dados pessoais, só pessoa física, que sejam coletados no Brasil, perfeito? Eu coletei o dado, ele está sendo coletado no Brasil? Sim. É de pessoa física? Sim. Então, eu vou aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados.
Mas ele fala também, olha, quando a atividade de tratamento for fora do país. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sei que vocês são tecnologia, mas o pessoal de tecnologia, muitas vezes, eles têm o que a gente chama de servidores que ficam no que a gente chama de nuvem, né? Ah, está na nuvem. O que é a nuvem, na verdade? É um equipamento, né? Um servidor, que ele fica armazenado em algum país. Se esse servidor que está nesse país, né, eventualmente, eu estiver coletando dados, né, nesse país aí, através do Brasil, mesmo então estando fora do Brasil, também se aplica a LGPD. Ah, então ele fala, ó, atividade de tratamento que tenha sido fora do país, né, mas aí que tem objetivo de oferta ou fornecimento de bens e serviços. Ou seja, né, eu estou fazendo aqui, estou, né, preocupado com a parte financeira. Tá perfeito? Então é isso. A regra é: estou tratando dado no Brasil de dados pessoais. Então aplica LGPD. Fora do país, você está com equipamento fora do país, mas você está recebendo dados de brasileiros, né? E oferecendo produtos e serviços. Então também se aplica a LGPD. Bom, quando eu falo tratamento de dados, o que eu vejo muita gente confundir no mercado. O pessoal fala assim, eu não processo dados, eu não processo, eu não coleto, eu só envio dados, por exemplo. Olha, na verdade eu só acesso, tá? Na verdade eu só reproduzo. Então, o que eu vejo que tem uma confusão é que eles não conhecem esse artigo 5º, inciso 10, porque, na prática, qualquer tratamento de dados que a empresa tiver, né, dessa pessoa, vai se aplicar a LGPD. Então, cada verbo desse aqui, né, ele vai dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser aplicada. Então, se eu coletei... Você coletou? Não coletei, é só produzir, tá bom? Aplica. Recebi. Olha, classificou e etc. Tá bom? Se eu comuniquei, transferi, né, compartilhei, praticamente qualquer contato que a empresa tiver com o dado pessoal vai ser aplicada a LGPD. Então, é importante entender isso aqui. Quais são os tipos de dados pessoais que existem na lei? Por quê? Se a gente dá uma lida na lei, a gente vai perceber que as informações elas ficam jogadas, né? São artigos diferentes. E fica difícil, sinceramente, até se você lê a lei seca que a gente fala, né? Se você não lê uma comentada, fica difícil você entender o que ele está falando lá. Porque ele fala assim, olha, ele comenta de dados pessoais de pessoa física identificada. Deixa eu abrir aqui a lei, ela, na verdade, ela já está aberta aqui, só para a gente ver a dificuldade que tem. Olha aqui, ó. Vamos falar aqui no artigo... Olha aqui, artigo 5º, ok? Artigo 5º. O que é dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Bom, primeiro que a grande dúvida aqui, para quem não é da área jurídica, ele fala pessoa natural. Quem é da área jurídica sabe que pessoa natural está dizendo pessoa física, né? Bom, e o que ele quer dizer com identificada ou identificável? Você fala, meu Deus, né? O que é isso aqui tecnicamente, né? É simples. Na verdade, quando ele fala de pessoa identificada, quando ele fala da pessoa identificada, é quando eu posso, de forma direta, identificar essa pessoa. Então, por exemplo, se eu tiver o teu RG, o teu CPF, eu certamente vou te identificar, né? E não há sombra de dúvidas que será você. Se eu pegar, por exemplo, a tua biometria também, né? São formas diretas de eu localizar você, a tua CNH, perfeito? Então, são dados que eu consigo diretamente identificar a pessoa. O que ele chama de identificável são dados que, de maneira indireta, eu consigo te localizar. Por exemplo, né, a placa do seu carro, o teu endereço, né, são dados que, indiretamente, eu chego em você.
Agora, pessoal, em relação à tecnologia, existem dados que são considerados dados pessoais e que muitas empresas não perceberam. Por exemplo, o tal do IP, né? O tal do Internet Protocol, que é o protocolo de internet aqui. Se eu tiver o teu IP, se eu rastrear o seu IP, eu consigo te localizar de maneira indireta. A Polícia Federal, inclusive, utiliza isso, né, para identificar, né, crimes. Ah, o IP, então, ele é um dado pessoal? É, ele é um dado pessoal. E os cookies, que são aqueles arquivinhos que são colocados na máquina da pessoa? Gente, o cookie, para quem não conhece, é o seguinte: eu ponho um arquivo na tua máquina, eu consigo identificar, dependendo, obviamente, do cookie, tá? Eu vejo qual é o teu sistema operacional, eu vejo o que você tem instalado na sua máquina, eu vejo quais são as páginas que você acessa. E isso é uma preocupação em relação à privacidade. Então, o cookie, sendo considerado dado pessoal, a pessoa que ela é chamada pela lei de titular de dado, ela obrigatoriamente precisa dar o consentimento para a empresa colocar o cookie na tua máquina. Deixa eu falar para vocês, do ponto de vista prático, o que eu estou te falando. Olha, o que eu estou te falando é o seguinte. Eu vou aqui entrar no site da lei europeia, só para você ver o seguinte. Olha só. Repara que aqui em cima ele está dizendo assim, ó, eu aceito cookies, eu recuso cookies. As empresas, a partir de agora, todas têm que dar a opção para nós aceitarmos ou não os cookies que elas sempre colocaram na nossa máquina. Então, é só mudança de cultura. Tem que ser dessa maneira. Eu tenho que dar para a pessoa, né, para o titularidade, a opção dele aceitar ou não. Repara que aqui eu tenho. Mas, gente, acreditem ou não, eu fiquei estarrecido, porque o que acontece? Né? A Equizin é uma empresa que dá treinamentos oficiais de DPO, que a gente chama, né, de Data Protection Officer, que é o tal do encarregado, que a lei chama, que é o especializado na lei. Repara que ela me dá a opção de eu consentir ou não, mas o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, tem vários sites, deixa eu tentar pegar um aqui, ó. Ó, TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo. Percebam que eu entrei aqui no Tribunal de Justiça, tudo bem? Olha como é que está o consentimento aqui. Tá bom? O que eu estou te falando é que esse consentimento, ele não está aderente à lei. Por que ele não está aderente? Porque eu não tenho a opção de recusá-lo. Sabe o que acontece? Implementou, né, a pessoa que implementou e não ficou focado só na parte técnica, não entendeu a parte da lei. Porque se o consentimento, se o cookie ele é considerado um dado pessoal, o que acontece? Eu tenho que pedir o consentimento da pessoa para poder trabalhar com o dado dela. E o que eu estou te afirmando é que isso aqui está fora de conformidade. Tá ok? Olha, agora, o que eu fiquei mais chocado foi o seguinte, pessoal. Aí eu fiquei mais chocado. Se a gente entrar na própria ANPD, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não está aderente à lei. Então, assim, aí é complicado, né? Porque se a própria autoridade, né, ela não faz da maneira legal, né, como é que as outras empresas vão fazer? Você fala, pô, mas precisa mesmo ter o cookie? Olha, o melhor exemplo de cookie que eu sempre dou o exemplo, pessoal, é da Bloomberg. Deixa eu entrar aqui na Bloomberg. E aí, se você dá uma olhada aqui na Bloomberg, perceba que eu tenho aqui, olha, gerenciar cookies. E olha quantas opções eu tenho para habilitar ou não o cookie. Percebam que todas as opções de cookies aqui, elas estão desabilitadas. Tá vendo? Elas estão desabilitadas. Tudo bem?
Então, o que acontece? Eu estou te falando isso porque o cookie ele é um dado pessoal que eu posso te localizar indiretamente e que você obrigatoriamente precisa concordar que a empresa coloque os dados dela, né, na tua máquina. Quais são os tipos de dados que eu tenho na lei, né, que ficam distribuídos? Eu tenho os tipos de dados que eu particularmente, né, por questão didática, eu chamo de dado cadastral. Como, por exemplo, o nome, RG, CPF. Juridicamente falando, a gente fala que esse rol aqui é rol exemplificativo, porque eu posso ter dezenas e dezenas de dados cadastrais, mas, por sua vez, a lei ela me fala que eu tenho o que ele chama de dado sensível. E, pessoal, dado sensível, ele é de rol taxativo. Eu não posso ter nada a mais, tudo bem, de dado pessoal, se estiver fora, dessa lista que a gente está vendo, tá bom? Eu não posso ter nada. Eu já vi pessoas falando, olha, o CPF ele é um dado sensível. Não, ele não é um dado sensível. Por quê? Porque não está nessa lista. Ah, o salário é um dado sensível. Não, não é. Por quê? De novo, não consta aqui nessa lista. O único dado que não consta nessa lista, que é sensível, é a foto. Por quê? Porque através da foto eu consigo identificar a origem racial da pessoa, né? Vamos supor que se ela tiver, né, com a bandeirinha do sindicato, eu consigo identificar mais ou menos, né, se ela é de um sindicato, de um partido político. A foto eu consigo ter a biometria da pessoa, então eu consigo autenticar pela foto, né? Então, vocês precisam entender que dados sensíveis são só esses que estão aqui, mas mais a foto também. Ok? Então, tem o dado que eu chamo de dado cadastral e tem o dado sensível. A lei fala também, né, no artigo 12, que eu posso ter dados que ele chama de perfil comportamental. Esse perfil comportamental é quando eu faço tratamento de dados utilizando inteligência artificial. E eu consigo, o quê? Eu consigo ter uma ideia, né, de qual é o perfil daquela pessoa que eu estou pesquisando. Tá ok? Então, eu tenho dado perfil comportamental. Eu também tenho o que ela chama de dados de menores, né, menores de idade, né, menor de 18 anos. E aqui eu queria fazer um comentário com vocês, que a lei exige que quando você tiver menor de idade, o, o pai ou a mãe, ou o responsável legal, né, o tutor, ele é obrigado a dar o consentimento, né, para a empresa continuar fazendo tratamento desses dados. O que eu estou te dizendo é que assim, as empresas pensam assim, mas esse funcionário aqui, nós já temos os dados dele, então ele autoriza que a gente tenha os dados dos filhos dele por questão de convênio, alguma coisa assim. Não, não é isso. Mesmo você tendo autorização, obviamente, do pai, de repente se é funcionário da empresa, o RH precisa dar um documento para esse pai assinar, autorizando que a empresa tenha os dados do filho armazenado, tá? Então, tem os dados de menores que eu tenho que fazer essa autorização. Então, basicamente, eu tenho esses 4 tipos de dados que ficam distribuídos na lei. Bom, é o que eu comentei com vocês. Você vai fazer tratamento de dados? Eu vou. Perfeito. Qual dessas 10 bases você utiliza? Porque é obrigado, né, a empresa ela é obrigada a trabalhar com uma dessas 10 bases de dados. Deixa eu ir aqui para a LGPD de novo. Ok? Artigo 7º. Então, se eu não estiver coberto por uma dessas 10 bases, eu posso tomar uma multa. A gente já viu que a multa é pesada. Bem, deixa eu abrir aqui, ó. Artigo 7º da lei. O tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses. Está aqui. São 10 hipóteses.
Tudo bem? Que eu vou comentar com vocês agora. São 10 hipóteses. Se a empresa tiver dados, né, de qualquer pessoa e ela não tiver uma justificativa de uma dessas 10 bases, ela é obrigada a excluir esse dado. Tudo bem? Não precisa a pessoa pedir para a empresa excluir. A empresa é obrigada a excluir. Comentar da primeira base com vocês, que é a base do consentimento. O consentimento, como o nome está dizendo, é a autorização que a pessoa vai dar para a empresa tratar o dado dela. Aí você pode falar, pô, mas faz sentido, né? Faz sentido eu utilizar essa base sempre, né? Não, não. Eu vou pular um pouquinho de base, né? Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui diferente. Vamos supor que você tenha um cliente e esse cliente não te pague, né? E aí você precise entrar com processo. Ah, perfeito. Então você vai processar a pessoa? Vou. Qual base você vai utilizar então? Você vai utilizar a base execução de contrato, por exemplo, tá? Bom, aí vamos supor que a pessoa não queira, né, te dar o consentimento. Ué, mas você pode, né? Eu posso utilizar, então, essa base de execução de contrato para manter o dado dela. Ah, mas eu poderia ter as duas, consentimento e execução de contrato? Poderia. Poderia ter as duas, sim. Ah, mas e se ela não der o consentimento? Bom, você pode ter outras bases também, né? Por exemplo, exercício regular de direito, isso aqui é em relação ao processo judicial, né? Essa aqui é se eu tenho um contrato com a pessoa, tudo bem? Ó, proteção de crédito, que é o caso aí da Sicoob, né? Quando alguém vai provavelmente fazer um financiamento, alguma coisa assim, gente, é óbvio que a Sicoob ela vai ter os dados dessa pessoa, né? Ela vai consultar no Serasa, né? Que são órgãos regulamentados, né? Para ver, né? O histórico dessa pessoa. Então, nem sempre a base do consentimento vai poder ser utilizada, mas em muitos casos, sim. Um caso que ela sempre precisa existir, no caso de menores. Então, no menor de idade, o responsável legal precisa dar o consentimento, tá? E esse consentimento, a lei fala que tem que ser expresso e inequívoco, perfeito? Tem que ser o consentimento para aquela atividade que você está querendo. Bom, eu posso também ter os dados da pessoa pelo que ele chama de cumprimento de uma obrigação legal regulatória. Ou seja, tem uma lei que me obriga a manter os dados da pessoa por algum tempo. Vamos supor que a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero que você exclua meus dados. E essa pessoa, ela comprou algum produto, né, utilizando o Código Tributário, a gente sabe que, em regra, são 5 anos, né, que eu sou obrigado a manter os dados. Bom, mesmo se a pessoa não der o consentimento para eu manter o dado dela, eu posso manter. Por quê? Eu tenho uma lei que me obriga a manter os dados dessa pessoa durante 5 anos, por exemplo. Eu tenho prazos diferentes, tá? Por exemplo, a área da saúde, né, é praticamente ad eterno que a gente fala, né? É muito tempo. Por exemplo, a área trabalhista, né, para eu manter dados de FGTS e INSS, a gente sabe que são prazos diferentes, muitos anos. Olha, eu posso ter uma base também do que ele chama de política pública, né? Por exemplo, informação de vacinação, né? Então, olha, pode ser a base de política pública, pode ser também a tutela da saúde, tá? Isso aqui são bases mais do governo, né? Política pública, tutela da saúde, órgãos de pesquisa, né? A gente vai ter eleição ano que vem, essas empresas podem, então, utilizar os dados por determinado período, porque elas têm uma justificativa legal. Execução de contratos, quando você tem um contrato com o cliente, exercício regular de direito, né, no caso de processo judicial, proteção da vida, eu costumo dizer que é o seguinte, olha, eu costumo dar o seguinte exemplo, imagina que você está passando na frente do hospital e você é atropelado e entra em coma. É óbvio, e você está com seus documentos. É óbvio que o hospital ele vai pegar os seus dados, vai coletar e, obviamente, sem o teu consentimento, tá? Mas qual base que ele vai utilizar, então? Proteção da vida, certo? Ele precisa do seu dado, né? Bom, eu tenho também, desculpa, a base que ele chama de legítimo interesse ou interesse legítimo. Essa base ela é complexa,
eu precisaria ficar falando pelo menos 1 hora dela com vocês, né, para explicar, mas eu vou dar um norte para vocês. O interesse legítimo, para a empresa não se perder e trabalhar da maneira errada, ela tem que focar a pessoa, o titular de dado, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu não posso ter interesse legítimo de comprar uma base de dados sua em algum lugar, né? Eu não sei como, sei lá, de um hacker, e fico disparando e-mail para todo mundo ou ligando para essas pessoas. Isso não é interesse legítimo, né? Não é legítimo interesse. Tá certo? Então, o legítimo interesse, geralmente, você tem que pensar na pessoa. Será que a pessoa gostaria de ser contactada? Tá certo? Então, é por aí. E a última base que eu tenho, que eu comentei, é a de proteção de crédito. Ou seja, você precisa fazer um financiamento, né, um empréstimo, comprar alguma coisa, e aí essa empresa ela vai ter alguma base de dados, né, que ela vai pesquisar para ver seu histórico financeiro. Então, pessoal, são essas 10 bases. Se eu não tiver uma dessas 10 bases aqui, a regra é, eu estou proibido de manter os seus dados armazenados. Tá? Então, são só 10. Fora essas 10 bases, eu vou ter 10 princípios. Né? O principal princípio que eu costumo falar é o princípio da finalidade. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma operadora, né, aqui em São Paulo, de telefonia móvel, que eu utilizo o serviço de telefonia, mas utilizo também o serviço de internet. Tudo bem? Serviço de internet. E o que acontece, gente? Essa operadora minha, ela fica direto fazendo o quê? Me mandando torpedo para eu comprar coisas que eu não quero. Uma das últimas que eu fiquei indignado, ela mandou para eu comprar Red Bull. Eu falo assim, o que tem a ver serviço de telefonia e internet para comprar Red Bull? Acho que o cara adivinhou que eu estou cansado, né? Eu estava cansadão, né? Ou seja, tem uma base legal para eles tratarem meu dado? Tem. Execução de contratos. Eu te pergunto, e a finalidade? Está sendo respeitado esse princípio? Não, não está. Não é porque eu tenho um contrato com eles para telefonia e internet que o cara vai ficar mandando torpedo para eu comprar coisa que não tem nada a ver. Tá certo? Então, quer dizer, o cara está desrespeitando o princípio da finalidade. Perfeito? Eu vou dar um outro exemplo. A empresa de telefonia, ela fica rastreando por onde você passa, né, através do seu celular. E aí vende essa informação. Não pode, é proibido. Se ela quiser fazer isso, ela tem que pedir o teu consentimento. Quando você faz o contrato para contratar serviço de telefonia, né, você não espera que ela utilize seus dados para isso. Tá? Enfim, eu tenho aqui 10 princípios que a gente tem que respeitar. Vou comentar só os principais aqui com vocês. Ele fala também, por exemplo, princípio do livre acesso. O livre acesso significa dizer que a pessoa ela pode, a qualquer momento, pedir para a empresa informações suas, né, caso a empresa tenha. O princípio da segurança, que eu tenho que ter segurança dos seus dados, que os dados não podem ser utilizados para discriminar uma pessoa, tá? E assim por diante, né? São 10 princípios que precisam ser respeitados. E os direitos titulares, nós temos vários direitos. A gente pode pedir a qualquer momento para a empresa corrigir nossos dados, mas eu também posso, olha que bacana, pedir agora para excluir, né? Eliminar os meus dados. Tá bom? Eu posso pedir para um relatório para essa empresa, para ela me dar quais são os dados que ela tem. Eu posso dar o meu consentimento e revogar o meu consentimento a qualquer momento. Tá? Eu tenho, na verdade, vários direitos que a lei elenca, né, que a empresa precisa respeitar. Perdão. Outra coisa importantíssima, pessoal. A lei, ela fala que existe o que a gente chama de agentes de tratamento. Os agentes de tratamento é o que a gente chama de controlador e operador. Controlador é aquela empresa que tem a maior responsabilidade na proteção dos meus dados. Vou dar um exemplo. Você vai no banco, abrir uma conta corrente. Você pega lá, dá teu endereço, teu RG, CPF, etc. O banco, nesse momento, ele é o controlador dos seus dados. Então,
a responsabilidade é dele de proteger seus dados, garantir segurança e privacidade. Mas, vamos dar um exemplo. Imagina que você fez um financiamento e deixou de pagar. Bom, o banco ele pode ter parceria, né? Estou dando um exemplo aqui do Sicoob, né? Pode ter parceria com uma outra empresa, que essa outra empresa, por exemplo, é uma empresa de cobrança. Essa empresa de cobrança, ela, nesse caso, é chamada de operadora, né? O operador. Então, o operador é toda empresa que eu, controlador, envio os meus dados. Para quê? Porque era um tipo de parceiro meu, controlador. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, a responsabilidade maior pela proteção dos meus dados é do controlador, mas o operador, ele também possui responsabilidade. E se houver um tratamento de dados irregular, como, por exemplo, vazamento de dados, quem é que vai responder? Qualquer um dos dois, porque a gente fala que a responsabilidade, nesse caso, é solidária. Tá? Então, se eu peguei os seus dados, mandei, né, para o call center, e lá no call center vazou os dados, eu posso processar tanto o controlador como o operador. Perfeito? Eu posso processar os dois. Então, preciso tomar muito cuidado com os fornecedores, com as empresas parceiras que eu trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta a empresa fazer a lição de casa, né, e os parceiros não fazerem, porque eu posso sofrer uma multa por causa de um parceiro. E falando para vocês como advogado, né, o que eu vou fazer se eu tiver de processar uma empresa, né? Eu vou ver quem é o controlador e o operador. Eu vou ver quem é que tem um capital maior, né, naquela empresa. Provavelmente é o controlador. E eu vou processar aqui, ó, vou chamar os dois aqui no polo passivo, né? E vou falar, ô excelência, é o seguinte, ó, eu quero que o controlador pague, né? Ou não, eu só chamo o controlador, tá? E aí o controlador ele pode chamar aqui o operador, mas não importa, responsabilidade solidária. Então esses dois papéis é o que a lei chama de agentes de tratamento. Eu tenho o titular de dado, que somos nós, né? E eu tenho esse cara que é o DPO, que é o Data Protection Officer, ou o que a lei chama de, em português, de encarregado. Esse encarregado, ele é o especialista da lei. Pessoal, não é fácil atuar como DPO. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento técnico e jurídico. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, né? É um nicho de mercado excelente que surgiu a partir de agora. Porque todas as empresas são obrigadas a ter um encarregado, ou DPO. Tá? Isso aqui é do inglês, né? Todas as empresas são obrigadas a ter um DPO. Então, você não precisa, né, ter OAB, você não precisa estar formado para você atuar como DPO. Você pode atuar, né, se você se especializar na lei, né, conhecer os detalhes, você pode atuar como DPO. Então, para vocês, é um mercado excelente. Né? Para quem está se formando, né, é uma ótima. Né? Você, de repente, abrir o escritório e falar, olha, a gente oferece serviço de DPO. Para quê? Para apoiar as empresas a ficarem aderentes à lei. Ok? Então, são esses papéis. A tal da responsabilidade solidária que eu te falei, tá? Então, lá no artigo 43, que ele fala, ó, que o controlador que estiver envolvido no tratamento de dados e ocorrer um dano, o que é um dano? Vazou um dado, alguém acessou o dado que não deveria, né? Essa empresa ela pode ser penalizada, ela pode tomar uma multa. Vamos supor, vou voltar aqui no desenho, vamos supor que o Sicoob ele contratou, por exemplo, a Microsoft, né? E ela enviou os dados de vocês para a Microsoft. Se a Microsoft deixar vazar os dados, o que vai acontecer? Eu posso processar a Sicoob. Poxa, mas vazou da Microsoft. Não importa. Eu vou cobrar da Sicoob. Responsabilidade solidária. Aí, o que vai acontecer? A Sicoob, ela pode entrar com uma ação de regresso em face da Microsoft, porque o dado vazou da Microsoft. Mas, olha, quem pagou a multa, provavelmente, foi a Sicoob. Então, ir para a Sicoob não pagar essa multa, ou tentar afastar a responsabilidade solidária, né?
como é que ela faz? Gente, geralmente na parte contratual e o que a gente chama também de governança de dados, é que a gente vai tentar, que eu chamo de blindar a empresa. Tá bom? Então, fique bem claro que existe responsabilidade solidária em relação controlador e operador. Perfeito? E entre os agentes, aí vai existir responsabilidade, de certa maneira, subsidiária, porque aí eu vou chamar, né, a empresa, se eu sou controlador e o dado vazou do meu operador, eu vou chamar essa empresa em juízo, né, para mostrar que ela foi, entre aspas, culpada, né, ela que está com culpa. Aí, ó, outro artigo que fala de responsabilidade solidária, porque, ó, a fim de assegurar efetiva indenização, o operador, ele pode responder solidariamente. Olha isso que interessante, gente. Se o operador, ele não fizer o tratamento de dados de acordo com as orientações do controlador, ou se ele descumprir a LGPD, ele pode responder solidariamente também. Olha o perigo. O perigo que eu estou te dizendo é o seguinte, vamos voltar para cá para o desenho. Você é um operador, né? Você é uma empresa parceira. Você recebe os dados aqui do Sicoob, por exemplo, é uma outra empresa qualquer, e você está fazendo o tratamento de dados tudo certo aqui, tá ok? E vamos supor que o controlador, ele faça um tratamento de dados indevido, né? Eu posso ser penalizado também, eu, operador. Da mesma maneira, se eu, operador, fizer um tratamento indevido, o controlador pode também ser responsabilizado. Então, se eu, operador, eu fizer um tratamento de dados indevido, que é não respeitar as recomendações do controlador, que geralmente eu faço com contrato, né? Ou eu descumprir a lei, aí o que vai acontecer? Eu posso tomar a multa também, eu, operador. Embora a multa seja, em regra, para o controlador, eu, operador, posso tomar a multa. Por quê? Porque eu descumpri a legislação, que é a LGPD, ou deixei de seguir as instruções do controlador. Tá? Nesse caso, o juiz equipara o operador a um controlador. Joia? Bom, como é um desafio para vocês trabalharem como DPO, né? Eu sei que tem muitos aqui estagiários de direito. Olha, pessoal, apesar de ser um nicho muito bacana, vocês vão ter que sair, né, da que eu falo, né, caixinha do direito, e vocês vão ter que ir um pouco para a área técnica. Você não precisa conhecer coisas de forma profunda, né? Mas vocês precisam ter pelo menos uma ideia de algumas coisas técnicas. Ué, mas por quê? Ué, porque a lei, ela fala, né? Se a gente procurar aqui, por exemplo, procurar aqui pseudo-anonimização, tá? Isso aqui é medida técnica, né? Ele fala para mim de segurança da informação, né? Tem um monte de artigo que ele fala de segurança da informação. Tudo isso aqui são assuntos técnicos. Então, o que acontece? Você vai ter que conhecer o que a gente chama de alguns frameworks, né, de segurança e também de governança, né? A lei, ela fala lá a partir do artigo 50 da parte de governança. Então, muitos aqui não ouviram nem falar do tal do ITIL. Ah, mas o que é esse ITIL aqui? Esse COBIT, nunca ouviu falar, né? ISO 27001, muitos não ouviram falar. Tá ok? Então, esses aqui são alguns frameworks, né? Dando o caminho das pedras para vocês, que vocês precisam, quem quiser se interessar para trabalhar com isso, né? Precisa conhecer um pouquinho, né? Cada um desses que a gente chama de frameworks. Bom, as principais sanções, quais são? Então, financeiro. Vamos lá para o artigo 50. 50 não, perdão. Eu dito 50 milhões, na verdade, aqui, ó. Olha aqui, multa de até 2% do faturamento pessoa jurídica ou conglomerado. Perfeito? Pesado, hein? 2% do faturamento, hein? Que mais? 50 milhões. Eu estou vendo um monte de jornalista escrevendo errado. Ele fala assim, olha, a multa é limitada a 50 milhões. Eu já vi um monte de gente escrever isso. Gente, não são 50 milhões.
é muito mais. Porque ele fala que é por infração. Então, dependendo da quantidade de infração que você tomar, você pode, né, sofrer várias multas. Deixa eu te mostrar aqui um site. Esse site, o Enforcement Tracker, ele é online, lá da Europa, né, da GDPR, que é a lei europeia. E ele mostra, de forma online, os países, né, que tomaram multa. E quais são as empresas. Olha que interessante, ok? Então, ele fala o valor da multa e olha que bacana. Ele fala qual é o artigo que a empresa tomou multa, tá? Olha aqui, ó. Ele sai explicando cada um aqui, olha. Tá vendo? Ó, o cara que essa empresa, ela feriu algum princípio. Se você clicar no link, você entra, tá em inglês, né? E você vai saber exatamente o que aconteceu. Olha aqui, ó, 40 mil euros, 6 mil euros. Fala assim, pô, tá pequenininho essas multas aí, né? Pequenininho, mas se você, deixa eu ver onde que eu clico aqui, o que acontece? Se você procurar por valores, olha, a gente tem valores milionários, tá ok? O Google tomou uma multa na Europa aí esses dias de 700... Foi o Google? Não, na Amazon, perdão, ó. A Amazon tomou uma multa na Europa de 746 milhões de dólares. É muito dinheiro, hein? O Google tomou uma multa de 50 milhões. Olha aqui, ó, a Haynes Maritz, 35 milhões. Olha, e aí vai, pessoal. E aí vai. Dá uma olhada aqui, que tem aqui, ó, 82 e next, né? Então, as multas serão aplicadas, sim. Perfeito? As multas serão aplicadas. A pergunta é, quando que vai chegar? Né? E o que valor? Fora a multa, você ainda pode sofrer um processo judicial. A pessoa pode te processar a tua empresa. São coisas diferentes. Você pode ser processado pela pessoa e você pode pagar uma multa para a autoridade, né? Para a NPD. Você vai pagar uma multa para a autoridade e você ainda vai pagar uma multa, né, para o titular de dados que se sentiu lesado. Se falar, eu tenho dinheiro, faço seguro, bacana, né? Você pode ir na mídia, ser obrigado a publicar, né, algum assunto relacionado, né, pedindo desculpas para os titulares de dados, como fazem, por exemplo, as montadoras, né? As montadoras têm o famoso recall, certo? Ou, que eu falei, né? Pode exigir que você bloqueie aí o seu banco de dados. Isso aqui é gravíssimo, né? Quais são os 4 principais entregáveis aqui da LGPD que eu falo? Que as empresas vão ter que entregar. Gente, é o que eu chamo de confirmação de existência, que é qualquer pessoa chegar e poder perguntar para a empresa se ela trata o dado dela. A empresa vai dizer sim ou não. Se tiver, a empresa pode dar um relatório simplificado ou completo dos dados pessoais para essa pessoa. O consentimento, em muitos casos, ele vai ser exigido, como, por exemplo, no caso do cookie. Existe também um documento que ele chama de DPIA, né, que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados, que é outro documento que eu tenho que fazer, que esse documento ele entra em detalhes o que eu faço com o seu dado. Tá? Então, esses são 4 que eu chamo de entregáveis obrigatórios que as empresas precisam ter. Perfeito? Bom, quem tiver interessado, eventualmente, virar DPO, né? Eu achei bacana, gostaria de prestar consultoria jurídica disso. Existe uma empresa chamada Exim, né? Que ela tem a certificação de DPO, né? Que é o encarregado, né? E ela tem 3 cursos, estou fazendo marketing aqui de graça da Exim, tá? Não estou ganhando um centavo, a ideia é só passar conhecimento. E esses 3 cursos, o primeiro ele vai falar de segurança da informação, para você ter conceitos básicos. Gente, são conceitos muito básicos. Eu tenho uma colega nossa que está aqui participando, que é a doutora Karina, ela é de Belo Horizonte, né? Ela terminou a formação comigo há alguns dias. Eu queria apresentar a doutora Karina. Tudo bem, doutora Karina? Doutora Karina Machado. Ela fez esses 3 cursos, olha, segurança da informação, depois a gente aprende um pouquinho a parte de GDPR, uma parte básica,
e depois o que a gente chama de practitioner, que é como que se implementa a LGPD. Certo, doutora Karina? A doutora Karina está fera em LGPD e GDPR. Alguma palavra, doutora Karina? Não, é corretíssimo. Você expôs, como sempre, né, de forma brilhante e tornamos-nos parceiros, né? Depois que eu adquiri esses conhecimentos com você e estou aí para obter a certificação via Exim. Legal, gente. Então, a doutora Karina fez, né, os 3 cursos, gente. É uma certificação internacional. A gente está fazendo, então, trabalhando em parceria, né? Ela em Belo Horizonte, né? Eu aqui em São Paulo, mas a gente está trabalhando em parceria. Bom, então são 3 cursos. Quem se interessar, né? Depois vocês procurem por Exim ou me mandem e-mail, tá? Existe também um curso que ele chama de Lei Geral de Proteção de Dados, que é um curso específico para a lei brasileira. Estou comentando isso porque, se de repente tiver interesse, né, de algumas pessoas em querer atuar como DPO, que é um mercado novíssimo, né, nós temos milhares de CNPJs que vão precisar de DPO. Aí você fala, poxa, eu nem me formei, eu já posso ter uma profissão? Pode, né? Pelo menos aqui em São Paulo já está regularizado pela OAB. Eu acho que em Minas também, se não estiver, em breve estão regularizando. Bom, fora a certificação da Exim, existe também, pessoal, a certificação da IAPP, né? Que essas provas aqui são outras empresas, né? O detalhe aqui, a certificação aqui é tudo em inglês, né? São certificações mais jurídicas. Problema dessas 2 certificações, né? Elas são muito caras, essas 2. Elas estão, em média, cada uma aqui, R$3.000. A da Exim, cada uma aqui, em média, é R$1.000, R$1.200 que a gente paga. Bom, pessoal, então, olha, muito assunto para falar em 1 hora. Eu quero agradecer aí para vocês, né, participarem do evento. A gente agora vai abrir para perguntas, né? Fiquem à vontade. A Amanda, ela vai ser a mediadora, né? Fiquem à vontade, então, para perguntar.